Vamos agora ao centro, ao coração, ao miolo, ao cerne, à substância do pensamento aristotélico na metafísica. Vamos nos concentrar no conceito de substância porque, como nós vimos na primeira parte, ele é fundamental. Para Aristóteles, a substância é o tijolo fundamental da realidade. A realidade é constituída de coisas particulares, substanciais, como pessoas, animais e plantas. Esse é o seu ponto de partida. Predicados são predicados de sujeitos, portanto, eles são subsidiários, e o sujeito aponta para a substância. Essa dependência linguística reflete uma dependência ontológica no próprio mundo. Dependência dos acidentes ou propriedades que dependem da substância particular e individual. Daí que a chave para o entendimento da realidade, ou ser, conhecer o que são substâncias, pois tudo mais depende da existência delas para existir. Eis uma definição aristotélica bastante comprimida. Coisas são chamadas de substâncias de dois modos. Uma substância é qualquer coisa que seja objeto último, que não pode ser dito de nada mais. E 2. A substância é um tal e tal que é também separável. Mais tarde, na metafísica, Aristóteles parece descartar a primeira definição, ou torná-la secundária. A substância não é substrato último. Substância tem de ser o existente primário e inseparável e o tal e tal. Esse tal e tal, um todo de ti, é a característica geral que define o particular. Exemplos: esse homem, esse cavalo, essa casa. Quer dizer, a característica, a espécie de coisa que está sendo apontada. 3. Quanto ao separável, provavelmente significa aquilo cuja existência pode ser explicada sem recurso a nenhuma outra coisa. Por exemplo, esse cão é separável, mas não esse sorriso, pois o sorriso não é separável dependendo da substância para existir. Mas o que é substância? É importante notar que não é o substrato, não é o objeto último, pois se digo a esfera é grande, o sujeito, esfera, pode vir a figurar como predicado, por exemplo, da frase aquilo lá é uma esfera. A única coisa que suportaria o papel de substrato último seria a matéria pura, a matéria-prima, mas, como tal, ela é pura potencialidade. Ela é algo que em si mesmo não tem nenhuma propriedade, mas que suporta todas as propriedades. A pura matéria é um X, um substrato último, indizível e indeterminado. Aristóteles argumenta que tal substrato não é uma substância, pois o substrato não é um particular, um isso, diversamente da substância, que é um isso, que é um tal e tal. Além disso, tal substrato não possui existência independente, pois um substrato puro, pensar ele não pode existir sem as coisas que são feitas dele. Isso é parte da herança platônica resistente a Aristóteles. Platão achava que as coisas só têm realidade, só têm ser, porque são informadas pelas ideias, pelas formas. Na medida em que elas possuem formas, cópias das formas, elas têm realidade. Ora, para Aristóteles, de certa forma, também as coisas só são cognitivamente acessíveis se elas possuírem forma, se elas, além de que informem, que são aquilo que é feito do substrato puro. Parece que com isso ele rejeita a primeira parte da definição de substância, em que esta é substrato ou matéria pura, última, sujeito de todos os predicados. Substância como essência
A relação de substância e essência. Essência é o que se diz de uma coisa em virtude de si mesma. Aristóteles distingue entre a predicação essencial e a predicação acidental. Exemplo da predicação essencial. Ao dizer esse homem é um animal racional, estamos predicando a essência, identificando o que o objeto realmente é, um animal racional. Exemplo de predicação acidental, ao dizer que esse homem é branco, estamos fazendo uma predicação acidental. Poderia não ser. Não é essencial a ele ser branco. Para Aristóteles, só substâncias têm essência. Outras coisas têm essência de modo secundário. Além disso, para ter essência, a coisa precisa ser estritamente definível. Definição e essência andam juntas. Ora, para Aristóteles, que era um biólogo que acreditava que poderia definir espécies de forma precisa, as únicas coisas estritamente definíveis são espécies. Portanto, só espécies são primariamente essências e as únicas substâncias, no sentido mais próprio da palavra, são espécies. O conceito aristotélico de essência é o daquilo que Locke chamou de essência real, então uma mera essência nominal, aquilo que nós chamamos de essência e definimos como tal, independente de sê-lo na realidade. A essência real do ser humano é a de ser um animal racional. Sendo assim, ele é definido. No sentido primário e estrito, só substâncias têm definição e essência. Outras coisas têm só em sentido secundário. Assim, seres humanos têm essência, mas alfaiates, heróis, filósofos não têm. Qual a relação disso com o indivíduo? Para Aristóteles, as coisas são idênticas às suas essências. Ou seja, a essência do ser humano está toda naquele indivíduo que apontamos, que é João. De certo modo, isso é oposto a Platão, para quem predicações de essência só podem ser feitas de formas que se encontram separadas dos objetos físicos. Eis como podemos finalmente ver a substância em Aristóteles. A substância primeira é a forma definível. E a razão disso é que a forma de uma coisa é o que faz o que ela é. Essência. Assim, substâncias primeiras são essências, que são espécies, que são formas definíveis. E aquilo que se diz de muitos, os universais, onde é que eles estão dessa história? O que eles são? Afinal, as formas ou ideias para Platão eram os universais. Aqui Aristóteles também diverge de Platão. As ideias universais não podem ser substâncias. Parece impossível dizer que qualquer termo universal possa ser uma substância, pois a substância de cada coisa é o que é peculiar a ela e não pertence a nada mais, mas o universal é comum. Como o gênero também é universal, para ele o gênero também não pode ser substância. Parece, pois, que as formas são particulares, precisam ser particulares, ou seja, a forma é a coisa individual em sua essência. Exemplos: a forma de uma casa é que ele é um abrigo para pessoas e coisas. A forma de um homem é que ele é um animal racional. Isso é sua essência também. A distinção entre matéria e forma é entre constituinte versus coisa constituída. A matéria é o constituinte, exemplo bronze, enquanto a forma é a coisa constituída, exemplo a esfera. A forma é uma coisa particular, esse homem, e não é um universal, o homem em si, a humanidade em si. Para a forma existir, a matéria precisa ser diferenciada, como vimos, informada. Podemos concluir dizendo que as substâncias primeiras são indivíduos ou particulares, na medida em que são membros de espécies naturais. Quando dizemos que a substância é esse, tal e tal, com o esse que apontamos, indicamos o indivíduo, e com tal, tal, indicamos a espécie natural, que tem uma definição, que é uma essência.
Resumindo, a substância não é matéria, pois ela não é a coisa individual, como o mármore, a argila, mas aquilo que faz as coisas serem o que são. Também não é substrato, pela mesma razão, nem universal, pois esse é dependente, nem parte, como essa mão que depende do indivíduo, nem coleção, como os pedaços de um cristal, que também são dependentes, nem indivíduo, descrito de forma inessencial, como esse filósofo, esse alfaiate, nem artefato, como essa cadeira, uma coisa construída. A substância é basicamente espécie natural, como esse homem, esse cavalo, aquela árvore. A isso vale adicionar a crítica à doutrina platônica das ideias ou formas. Platão achava que as ideias ou formas eram separadas. Elas explicavam a ciência que requer o seu conhecimento. Aristóteles, por sua vez, é uma espécie de empirista, diversamente de Platão. Ele nega que as formas universais tenham existência independente. Universais existem, mas a sua existência é derivativa ou parasítica. A beleza só existe porque particulares como essa coisa bela existem. Aristóteles terá dificuldade aqui de explicar, afinal de contas, qual é o lugar em que estão esses universais. Para acidentes e universais existirem, é necessário e suficiente que substâncias individuais existam. Uma maneira de se interpretar isso é como os intérpretes medievais o fizeram, que os universais existem apenas post-rem, ou seja, no intelecto humano que os abstrai da matéria. A matéria tem forma, a forma é particular, mas você pode abstraí-la da matéria e aí você terá um universal que cabe em muitas coisas. O empirismo aristotélico também se demonstra em sua filosofia da matemática. Para Aristóteles, números não são coisas distintas dos objetos contáveis, cotidianos, nem formas geométricas de superfície. As matemáticas são compatíveis com uma ontologia naturalista. Assim não existem círculos e triângulos ideais. O matemático apenas estuda triângulos naturais que ele idealiza e abstrai das condições de mudança física. Recomendações bibliográficas. Uma excelente introdução, a qual a presente exposição é tributária, é de Thompson e Pisner, On Aristotle, da Wadsworth. Existe a tradução para o português da Metafísica, de Giovanni Reale, e uma excelente exposição mais aprofundada é de Christopher Schultz, Aristotle, da Routledge.